Oi, pessoal. Hoje eu queria conversar com vocês aqui no canal Direito da Infraestrutura e Regulatório. Eu queria conversar com vocês sobre um erro, eu queria denunciar, na verdade, algo que eu considero um erro que foi praticado agora na regulamentação do novo Marco Legal de Saneamento, né? Muito importante a gente lembrar, né, que se espera que o novo marco legal de saneamento gere uma verdadeira onda de investimentos no setor para levar, né, a nossa infraestrutura à universalização dos serviços de esgoto, de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, né? Com impactos muito relevantes nas condições sanitárias da nossa população, melhorando. Certamente, se esse processo de fato acontecer, a gente vai melhorar muito a qualidade de vida das populações de baixa renda, impactando o índice de desenvolvimento humano do nosso país. O Marco Legal de Saneamento foi aprovado com essa promessa, né, de dar maior segurança jurídica para viabilizar esse investimento privado que vai facilitar, que vai viabilizar que se chegue até a universalização. Mas como eu vinha dizendo, né, já disse várias vezes em situações, em cursos, em seminários, online ou presencialmente, o Marco Legal de Saneamento tem várias deficiências que precisam ser corrigidas pela sua regulamentação. Então, hoje a gente vai falar de uma deficiência, né? Vamos falar do decreto 10.588, publicado em dezembro desse ano, e que tinha por objetivo regulamentar, basicamente, o apoio da União a estados e municípios nas tarefas necessárias à regionalização de serviços, né? O uso de recursos públicos, recursos da União, ou recursos geridos por órgãos, né, de titularidade da União. Estamos falando basicamente, e o que me interessa aqui, são os recursos para financiamento, né, de concessões e de empresas estaduais de saneamento, né, empresas estatais de saneamento, e esses recursos são geridos basicamente por BNDES e Caixa, tá, que ou emprestam diretamente dinheiro a essas concessionárias ou às empresas estatais, ou emprestam por meio de repasse a bancos privados. Então, por exemplo, muitas vezes o BNDES não financia diretamente um projeto, mas ele repassa o dinheiro para, por exemplo, o Bradesco, para o Itaú, para outros bancos privados ou públicos, né? Por exemplo, às vezes ele repassa para o Banco do Brasil, tá? E esses bancos que assumem o risco do projeto na ponta. O BNDES repassa o dinheiro para o banco, então ele toma o risco banco, né? O risco de crédito do banco, enquanto que o banco toma o risco de crédito do projeto de saneamento da concessão, portanto, da concessionária, né? O risco de crédito da concessionária, com todas as garantias que, eventualmente, o acionista da concessionária, as receitas da concessionária podem ser trazidas ou podem ser dadas em garantia desse financiador. Então, é uma estrutura de financiamento com recursos públicos, mas que vocês veem que, dependendo de como o financiamento é estruturado, a análise de crédito da concessionária, a análise final lá do crédito da concessionária ou da empresa estatal, é feita, inclusive, por um banco privado, né, com todos os incentivos para fazer essa análise corretamente, porque se ele não o fizer corretamente, ele corre o risco de perder os seus recursos, de perder o seu dinheiro, de não ser pago, do financiamento não ser pago, né? Bom, nesse contexto, temos aqui o artigo 4º desse decreto, né, do capítulo 4º do decreto. O capítulo 4º do decreto trata da alocação de recursos públicos federais e dos financiamentos com recursos da União, geridos ou operados por órgãos e entidades da União, né? Então, a gente vai focar BNDES e Caixa como financiadores aqui, usando recursos da União ou geridos pelo BNDES e Caixa, recursos que não são da União, mas que são geridos pelo BNDES e Caixa.
Aí o artigo 4º diz: a alocação dos recursos públicos federais e os financiamentos com recursos da União ou com recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da União, de que trata o artigo 50 da Lei 11.445, que é o marco legal geral de saneamento, né, serão feitos em conformidade com as diretrizes e objetivos estabelecidos no artigo 9º, 48, 49 da referida lei e com os planos de saneamento básico, e ficarão condicionados a, inciso 1, ao alcance de índices de, letra A, desempenho do prestador na gestão técnica, econômica e financeira, quer dizer, desempenho da concessionária do ponto de vista técnico, econômico e financeiro, comprovado por meio de declaração da entidade reguladora, da agência reguladora que regula essa concessionária, né? Agência reguladora municipal, intermunicipal ou estadual, né? No Brasil, como a gente falou várias vezes em outros vídeos, tem o maior número de reguladores de saneamento do mundo, né? E essas agências municipais, intermunicipais ou estaduais, muitas vezes não têm capacidade técnica, tá, de fato, para regular o saneamento. Você não tem escala para ter uma agência, tá, com essa capacidade técnica, com a capacidade técnica adequada. Por isso que o novo Marco Legal de Saneamento criou, né, jogou para a ANA, deu à ANA a competência de emitir normas de referência. Aqui a gente está pedindo, esse decreto está pedindo que a agência reguladora municipal, intermunicipal e estadual, né, emita um atestado que a concessionária, né, ou a empresa estatal que está sendo financiada, tem desempenho técnico, de gestão técnica, não sei o que é desempenho de gestão técnica, difícil até saber o que é isso, gestão econômica e financeira adequada para receber um financiamento do BNDES, da Caixa, com recursos ou com recursos federais geridos por esses órgãos ou de recursos vindo do OGU, por exemplo, né? Mas o que interessa, de fato, são os recursos vindo de financiamento via Caixa, via BNDES. Então, a agência reguladora, que a gente sabe que tem pouca capacidade, vai fazer essa análise com base em normas de referência a serem emitidas pela ANA. A ANA, espera-se que a ANA desenvolva uma expertise sobre o tema, mas é improvável que a ANA consiga emitir normas que sejam adequadas, né, para que uma agência municipal faça análise da capacidade econômico-financeira e técnica da concessionária. Não seria o bottom line, né, o centro aqui, o meu ponto central aqui é o seguinte: a gente tem hoje um sistema eficiente em relação ao financiamento de saneamento das prestadoras de serviço de saneamento, sejam as empresas estatais, sejam as empresas privadas. Os bancos analisam se a concessionária se ela financeiramente tem uma condição adequada, se ela economicamente tem uma condição adequada, né? Se ela está sendo operada do ponto de vista econômico e financeiro adequadamente. Eles olham o balanço, olham os índices contábeis, né, fazem uma análise de crédito dessa concessionária. Eventualmente, né, a concessionária não tem a pujança necessária, mas você tem um acionista da concessionária que se envolve, né, que vai dar algum tipo de garantia corporativa, por exemplo, ou, né, o banco faz uma análise das receitas futuras daquela concessionária e recebe essas receitas futuras da concessionária como garantia do financiamento dos investimentos. Enfim, hoje é feita uma análise de crédito muitas vezes por bancos privados, né, que se não fizerem análise direito, eles perdem os seus recursos. Né? Então eles têm todo o incentivo para fazer análise adequada. O que é que esse marco legal está fazendo? O que é que esse decreto está fazendo? Esse decreto está jogando uma atribuição que deveria ser dos bancos privados e hoje o é, não só no setor de saneamento, nos outros setores também, né? São os bancos que fazem essa análise, e está jogando para uma agência reguladora municipal que não tem condição de regular o serviço, quanto mais de fazer análise econômico-financeira da concessionária, muito menos análise de crédito, né, do seu controlador, né, ou da capacidade de pagamento com receitas futuras, né, sem menor capacidade de fazer isso, está jogando para essa agência emitir um atestado, né, de que a concessionária ou a empresa estatal tem condição de repagar o empréstimo, tem condição, faz uma gestão técnica, econômica e financeira adequada,
e, portanto, tem condição de repagar o empréstimo, e vai fazer essa análise com base em normas que a ANA vai emitir. Não sei como é que a ANA vai fazer um manual de crédito, né? Ou vai estabelecer índices contábeis que a concessionária tem que cumprir. Não tem nada mais ineficiente do que uma agência reguladora estabelecer quais índices contábeis as concessionárias devem seguir para obter financiamento. Isso é uma análise que o financiador tem que fazer. E no contexto atual, quem faz essa análise é o financiador. Ele não precisa de nenhum atestado da agência reguladora. Ele vai olhar, né, como todo financiador diligente, se o contrato está sendo cumprido. Porque se o contrato não estiver sendo cumprido, corre-se o risco do contrato terminar mais cedo, né? O contrato ter um término antecipado. E se ele tiver um término antecipado, o financiador não vai ser pago. Porque o financiador geralmente é pago com as receitas geradas pela concessionária ao longo da concessão, ao longo dos anos. Então, a gente está trocando um sistema que tem os incentivos corretos, em que o financiador é quem verifica se a concessionária tem a capacidade de receber aquele financiamento, tá? Financiador, banco público, ou financiador privado, porque muitas vezes quem faz o repasse à concessionária é um banco privado. Estamos trocando o sistema, portanto, que tem os incentivos corretos, por um sistema em que uma agência reguladora, que não tem condição de fazer essa análise, portanto, vai emitir uma declaração cartorial, né, sem nenhuma análise, vai bater um carimbo no papel, né, ou vai criar espaço, né, para criar dificuldades numa situação absolutamente burocrática, porque ela não vai ter condição substancial de fazer análise, né, e jogando para a ANA estabelecer qual é a condição financeira que a concessionária deve ter, né. A gente veja o paradoxo. A gente quer tornar o setor mais eficiente, a gente quer melhorar o ambiente de negócio. A parte do nosso ambiente de negócio que estava funcionando adequadamente, a gente está jogando para uma agência reguladora que ainda não tem expertise, que é a ANA, né? E para uma agência reguladora que vai emitir as normas sobre isso, sobre esse tema, e para uma agência reguladora que a gente sabe que não tem regra e expertise, né, que são essas agências intermunicipais estaduais e municipais, né, que a gente já sabe que não tem expertise, uma análise que é uma análise que não faz nenhum sentido que uma agência reguladora o faça. Né, uma análise que, para efeito de financiamento, deveria ser feita pelo financiador. Então, queria levantar esse ponto, tá? É um ponto importante para a gente, para que os financiamentos continuem a funcionar de maneira adequada. É preciso mudar isso, não faz sentido levar à frente dessa maneira. Então, esse artigo 4º, basicamente, inciso 1, e o inciso 2 também, o inciso 2 fala sobre o alcance de índices mínimos de... o inciso 2, desculpa. O inciso 2, então, ficarão condicionados, né, o artigo 4º falava do uso dos recursos, ficarão condicionados à operação adequada e manutenção dos empreendimentos anteriormente financiados com recursos de que trata o caput, comprovados por meio de declaração do titular do Serviço Público de Saneamento. O titular do Serviço Público de Saneamento é o município, né? Vocês acham que um financiador vai dar recurso para a concessionária sem olhar se ela cumpriu a finalidade de um financiamento anterior? Você acha que ele vai fazer isso? Se ele o fizer, ele vai fazer correndo algum risco, né, e específicas. Ele geralmente não vai fazê-lo. Tá? Agora, aqui estamos condicionando ao financiador poder dar crédito ao município emitir a declaração de que o financiamento anterior foi adequadamente empregado. É uma análise que quem faz é o financiador. É ele que sabe, é ele que olha se foi ou não empregado o financiamento anterior. Né? Porque se não foi adequadamente empregado, provavelmente ele não foi repago. Né? O emprego adequado é condição para que você tenha receita para pagamento, porque é assim que funciona os setores de infraestrutura. Né? Então, novamente, uma declaração que vai ter que ser emitida pelo município, dizendo que a concessionária
usou os recursos adequadamente do financiamento anterior que recebeu do BNDES ou Caixa, né? Quando quem tem condição de fazer essa análise é a Caixa, é o BNDES, ou são os bancos privados que estão estruturando o financiamento como repassadores de Caixa e BNDES. Então, é preciso mudar esse artigo 4º, é preciso melhorar esse artigo 4º para que a gente tenha a eficiência esperada. Basicamente, é preciso manter o que a gente já tem hoje em relação a isso. Não faz sentido nenhum município, nem declarações do município, nem declarações de agência reguladora intermunicipal ou municipal que regula o prestador de serviço, ser condição para obtenção de saneamento, de financiamento. Então, era esse o tema que eu queria tratar. A gente precisa certamente mudar esses dispositivos para ter um ambiente de negócio adequado no setor de saneamento que contribua para a universalização dos serviços. Obrigado, até mais.